Mas bom, então a ideia de hoje é a gente falar um pouco de compartilhamento de código entre Android e iOS. A gente sabe que o Kotlin no Android já tá em casa, né? Já está chegado e tal, mas no iOS é possível. Não vou dizer que é recomendado, mas é possível. E a gente vai ver, em que ponto estamos, né? A que ponto chegamos. Bom, Kotlin multiplataforma. Por que Kotlin multiplataforma a gente pode considerar como positivo, né? O primeiro ponto positivo da gente pensar no Kotlin multiplataforma é que ele é opcional. Mas por que opcional é uma coisa positiva? Porque você não precisa tomar uma decisão de forma precipitada dentro de um projeto de começar todo o seu codebase vinculado a uma ferramenta para poder fazer uso dessas características multiplataforma. Então, sei lá, eu tenho o meu codebase Android e iOS, posso até começar o meu projeto Android em Java, não é recomendado, mas posso ir inserindo o Kotlin aos poucos no meu codebase Android, posso tocar meu codebase em Swift tranquilamente no iOS, e a partir do momento que eu ver que faz sentido, né, que a arquitetura está evoluindo de uma forma que faz sentido eu compartilhar código entre as duas plataformas, eu posso começar a fazer isso. Então é um baixo risco, né? O Kotlin multiplataforma ele não traz o risco de tomar decisões muito importantes com pouca informação. Então você pode tomar a decisão de tornar ele multiplataforma no momento que você se sentir mais confortável. Bom, ele é nativamente integrado. Então, assim, utilizar Kotlin é muito tranquilo já nas ferramentas que a gente já está acostumado a codar. Então, no Android Studio, no IntelliJ. iOS é um pouco mais complicado porque Xcode, né? Então, assim, acho que a gente nunca vai ter um mecanismo de plugins para o Xcode, alguma coisa assim, é uma caixinha fechada, mas a gente vai ver que a comunidade é persistente e a gente está evoluindo. Mas assim, a integração para você escrever código vai ser sempre muito tranquila. Então, porque como é JetBrains que desenvolve o IntelliJ e que desenvolve o Kotlin, então o tooling ele sempre vai estar evoluindo junto com a linguagem. Então, autocomplete, refactoring, execução de testes, integração com IDE, enfim, vai estar tudo muito bem integrado entre a linguagem e as ferramentas que a gente utiliza para a produtividade do desenvolvimento. Então a gente pode ficar tranquilo que no Kotlin multiplataforma o tooling vai ser bacana e vai estar evoluindo junto com a linguagem. A gente não vai ter que, sei lá, estar codando no TXT sem autocomplete, sem nada, não. Outra época. Inclusive até Eclipse, se quiser desenvolver no Eclipse, tem plugin para o Kotlin que funciona. Sensacional, viu? Posso dizer. Não recomendo, mas posso dizer que funciona. O JetBrains tem o AppCode que é para iOS. Tem o AppCode. O problema é que ele é pago, mas, enfim, e quando mexendo no dinheiro, o desenvolvedor ele não gosta muito. Inclusive, se você tiver o plugin do Kotlin no IntelliJ e atualizar para a última versão, você vai ver que lá já tem uma opção, quando você vai criar um novo projeto, ali ó, nativo, biblioteca multiplataforma, aí JavaScript, client e JVM server, tem uns templates bem legais, e ali ó, mobile, Android, iOS. Fala, opa! Então assim, ele já faz algumas coisas, já prepara meio que o esqueleto de uma aplicação que compartilha código entre Android e iOS. É o mais legal? Não, mas já funciona. Se você criar o projeto, der play no Android, ele roda no Android, der play no iOS, ele roda no iOS. Isso é bem legal. Ele faz algumas gambiarras que a gente vai ver que de sexta-feira para cá já não precisa mais. Olha, breaking news, hein? Breaking news. Depois, então, não é a mesma palestra do TDC. Quem foi no TDC, já, ó. E não veio aqui, tô lendo de novo. Não, é diferente, hein? Temos novidades aqui. Enfim, mas então já está muito bem integrado ao tooling. Então, tipo, eu consigo com o Start Wizard ali já criar um template de aplicação compartilhando código entre Android e iOS. É open source, então é possível propor e é possível contribuir. Então, o Valmir falou do repositório do Keep. Então, eu posso lá sugerir melhorias para a linguagem. Sei lá, Kotlin poderia compilar para Python. Não sei. Se fizer sentido, e assim, eu não preciso saber codar essa feature. Eu posso propor
e discutir ali com as pessoas da comunidade que fazem o design da linguagem. Ah, putz, poderia ter isso aqui na linguagem. Olha, bacana, não sei o quê. Então, dá para você ir discutindo features que poderia fazer sentido para a linguagem. Pode ser aceito ou não, né? Mas é bacana. E assim, se eu achei um bug, eu posso, e eu tiver algum conhecimento mais profundo, eu posso ir lá, abrir um pull request no Kotlin e beleza. Toda release do Kotlin, quando sai o post no blog, eles colocam lá, tipo, todas as pessoas da comunidade que contribuíram com essa release. Então tem uma lista lá de 50, 60 pessoas que tem código nessa versão do Kotlin. Então não é só o time da JetBrains que coda, não. Isso é bem bacana. E apoio de grandes empresas. Então a gente já tem o apoio principalmente do Google e JetBrains, né? Mas a gente tem também outras empresas que estão entrando nesse apoio assim, formal para poder levar o amadurecimento ainda mais dessa abordagem multiplataforma para um outro nível. Então a gente tem um exemplo aqui, que é a TouchLab, não sei se vocês conhecem, são eles que organizam o DroidCon Nova York e o Kotlin Meetup Nova York, que é tipo um dos maiores meetups de Kotlin de Android do... Na verdade, eles organizam a DroidCon Nova York e o Android Meetup Nova York. Isso. Então, que é um dos maiores meetups de Android do mundo. E eles são uma consultoria que desenvolvem projetos para outras empresas focado em mobile principalmente. Então, Android e iOS. E a Square, que acho que todo mundo que programa Android já trabalhou com alguma biblioteca deles. Então, assim, as duas empresas se juntaram para, digamos assim, exercitar os limites do que dá para fazer com Kotlin multiplataforma e amadurecer o tooling de forma que seja tranquilo de trabalhar com isso em produção. Então, as duas empresas já têm iniciativas de compartilhar código, elas têm desenvolvido bibliotecas, têm desenvolvido plugins e uma série de coisas, e assim, principalmente implementado features dentro do Kotlin Native, dentro do plugin do Kotlin, para fazer as coisas funcionarem de uma forma mais tranquila para quem está desenvolvendo. Nesse link aqui depois, esses slides eles vão estar lá na página do Meetup, vocês vão conseguir baixar depois. Mas nesse link aqui tem um post no Medium, que o pessoal da TouchLabs fala um pouco mais sobre essa parceria e o que a gente pode esperar aí sobre desenvolvimento multiplataforma, principalmente compartilhando código entre Android e iOS. E uma coisa importante, compartilhamento de código não é cross-plataforma. Então, assim, aquela coisa que a gente já ouviu 1 bilhão de vezes de write once, run everywhere, né? Acho que a gente já ouviu isso algumas vezes e não funcionou, né? Então, assim, é importante que não é compartilhamento, ou melhor, não é cross-plataforma, é compartilhamento de código. Então, seu código, ele vai ser compilado especificamente para uma plataforma específica. Então, sei lá, pensando no Android e iOS, então no iOS vai ser compilado com Kotlin Native, vai gerar um arquivo compilado mesmo, igual um executável mesmo, um ponto framework. No Android a gente tem duas possibilidades. Na verdade, a gente pode usar o Kotlin Native também para gerar código nativo, que não é tão necessário na maioria das vezes, ou a gente pode usar o Kotlin JVM também, e aí usar e interagir com todo o framework Java que a gente já tem dentro da plataforma. Então é importante diferenciar, porque todas as abordagens de cross-plataforma que a gente tem aí, Ionic, React Native, todas elas têm seus problemas em algum momento. É sempre uma ideia muito bacana, mas que tem um amigo meu que falava que essas abordagens não resolvem o seu problema, elas trocam seus problemas pelos problemas dessa abordagem, né? Então, é basicamente isso, né? Você fala assim, que isso aqui, ó, fiz 34 forms em 1 hora. Aí daqui a pouco você gasta 34 dias para fazer um mapinha, porque que você faria em um dia nativo. Mas beleza. Não foge um pouco do escopo dessa talk. Mas beleza. E idealmente, código não relacionado à interface. Então assim, as duas plataformas, tanto o Android quanto o iOS, eles têm abordagens de escrever tela muito bem estabelecidas. Ou quase, né? Tipo, no Android a gente fala bastante do databind, tem gente que não gosta, mas a gente tem o Find View by ID que funciona bem, a gente tem o Compose que pode ser uma opção aí daqui a algum tempo, no iOS a gente tem o SwiftUI que saiu agora também,
tem VO Code, Storyboard, Chibi, enfim, tem várias abordagens que a gente pode estar utilizando, mas a ideia aqui é você compartilhar código, a sua regra de negócio. Então imaginando assim, a gente trabalha no Brasil fazendo aplicativos para o mercado local. Muito provavelmente a gente tem lógica de validação de CPF repetida em todas as plataformas. Então Android tem a lógica, iOS tem, front-end deve ter, back-end deve ter. Então são, enfim, validação de CEP, validação de telefone, validação das minhas regras de negócio. Então, tipo, cálculo de desconto, esse tipo de coisa. Provavelmente essa lógica ela está replicada em vários lugares e implementada de várias formas em várias linguagens. Então a ideia é que você consiga pegar esse core e juntar para que seja reutilizado em todas as plataformas e você manter essa implementação, primeiro, consistente entre as plataformas e também, sei lá, tem um bug eu consigo corrigir num ponto só e isso é dissipado para todo mundo. Então por isso que a gente fala idealmente código não relacionado à interface. Código de interface geralmente já está muito bem resolvido em cada uma das plataformas. E como que isso funciona na prática? Na prática a gente vai ter um módulo comum, né, que eu vou colocar com aquela palavra-chave expect. Então assim, sei lá, por exemplo, main thread. Main thread é um conceito que faz sentido eu abstrair, porque ele existe no Android e existe no iOS, de formas diferentes, mas existe, né? O mecanismo de threads, ele funciona diferente em cada plataforma, mas eu tenho o conceito de, tipo, a minha main thread é quem vai renderizar as coisas na tela. Então, como que eu faço? Então, no Android, eu tenho ali, né? Então, o looper, my looper, eu só verifico se é a mesma referência do main looper. E no iOS, eu pego na classe nestThread, tem um método que é isMainThread. Então, aí eu consigo, tipo, fazer essa declaração única. Então, no meu código multiplataforma, meu código comum, eu consigo chamar main-thread. E ali, na hora que isso estiver rodando dentro de cada uma das plataformas, o Kotlin vai fazer a lógica de puxar a implementação correspondente. Nem puxar, digo assim, quando vai ser compilado, né? Porque provavelmente esse código de cima, que é Android específico, ele não vai estar embarcado no iOS. E o contrário é verdadeiro, né? Então, até porque essas classes não existem nas plataformas que elas não são nativas, digamos assim. Então, assim, é basicamente esse conceito. Então, o que fizer sentido com relação a o que for de comum entre as plataformas eu consigo abstrair para poder escrever código comum e chamar isso de uma vez só, sem ter que, enfim, repetir código. Aí você me pergunta, mas eu preciso fazer isso tudo na mão toda vez? Não. A gente tem uma série de bibliotecas multiplataforma que já facilitam boa parte do trabalho para a gente. Então, assim, a JetBrains, que puxa o Kotlin em si, né, o desenvolvimento do Kotlin, ela já traz uma série de bibliotecas para algumas tarefas comuns. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar no Ktor, que ele, assim, é para criar API REST, mas ele também tem algumas bibliotecas de client. Então, tem client HTTP para várias plataformas. Então, para iOS, para Android, para JavaScript. Então, eu consigo com a mesma interface, né, colocar esse código dentro do meu módulo comum que seja e poder fazer chamada HTTP de forma multiplataforma. Então, sei lá, no Android ele utiliza o HTTP por baixo dos panos. No iOS, não faço ideia do que ele usa, mas ele está percebendo que o iOS não é o meu forte. Enfim, mas vamos lá. Então, assim, você consegue então ter uma biblioteca única para fazer esse tipo de trabalho em qualquer plataforma que você estiver chamando o código Kotlin. A gente tem as coroutines, que a gente tem uma discussão muito grande agora na comunidade, vai matar XJava, não vai. Mas a vantagem das coroutines, por exemplo, é que eu posso utilizar em um código multiplataforma. Então eu posso fazer a implementação de coroutines e chamar ela no iOS, na web, no Android. E isso vai funcionar da mesma forma em todas as plataformas. Então eu consigo fazer assincronismo multiplataforma. Então a gente sabe que é um problema difícil de ser resolvido, assim, que cada plataforma tem sua especificidade, mas com as coroutines eu consigo escrever código síncrono, código assíncrono que parece síncrono, tem essa vantagem de não ter aquele monte de callback e também se comportar de forma uniforme entre as plataformas. E a gente tem o Kotlin I/O, que é para fazer leitura de strings, de arquivos, socket, enfim, qualquer string de dados
para leitura e escrita, eu consigo fazer. Essa biblioteca está em desenvolvimento, então está na versão, sei lá, 0.16, mas assim, tá ativamente sendo desenvolvida para suportar todas as plataformas também. Então, poder, sei lá, fazer o upload de um arquivo, por exemplo, de forma independente de plataforma. Então, eu consigo, em JavaScript, pegar um arquivo, no iOS pegar um arquivo, no Android pegar um arquivo, enfim. E até, eventualmente, no back-end também tem o mesmo tratamento, que roda na JVM, enfim. A ideia é que eu consiga fazer esse gerenciamento de qualquer tipo de I/O, socket, que seja, de forma multiplataforma. E a gente tem também o Kotlin Serialization, que é para serialização. Então, hoje ele suporta 3 protocolos. Então, suporta JSON, esse CBOR, que eu não faço ideia do que seja, mas deve ter muita gente que usa, porque para ter de cara, né? E o protocolo Buffer. Então, tem assim no roadmap para adicionar XML, message pack, enfim, uma série de formatações de protocolos de serialização na biblioteca. Mas, por exemplo, se a gente começar a olhar aqui, então, por exemplo, com o Ktor e com o Kotlin Serialization, eu já consigo criar um client REST para uma API, que seja multiplataforma. Então, imagina, eu já consigo, sei lá, compartilhar os modelos entre back-end e front-end. Então, sei lá, meu modelo ele vai estar sempre atualizado. Não preciso, sei lá, o back-end adicionou um atributo em um JSON, isso já pode ser replicado para todos os front-ends de uma forma tranquila. A gente garante, por exemplo, que no iOS e no Android está com o mesmo comportamento, que a gente não tem diferença de mapeamento, a gente economiza trabalho de mapeamento de modelo, esse tipo de coisa. Né, começando a mesclar aqui, então, sei lá, com coroutines eu consigo chamar, com o Ktor eu consigo fazer a conexão HTTP e com o Kotlin Serialization eu consigo parsear JSON ali, por exemplo. Então, nisso eu já consigo montar um client REST multiplataforma. A gente tem também o Atomic Full, nem sei se fala assim, mas para a gente escrever código thread safe, código concorrente ali, então tem algumas coisas que eu consigo fazer de forma multiplataforma. Esse aqui, por enquanto, ele suporta só JVM e JavaScript. Então o módulo nativo está em desenvolvimento, mas a gente vai conseguir trabalhar, tipo, criar, por exemplo, alguns locks, algumas coisas do tipo, quando a gente tiver que mexer em código que vai ser construído de forma simultânea entre outros trechos de código. E além da JetBrains, a gente tem também a comunidade que está puxando várias coisas. Então, principalmente ali a JetBrains e a TouchLab, eles estão também colocando bibliotecas para facilitar o desenvolvimento multiplataforma. Então, por exemplo, a TouchLab tem o Stately, que é uma biblioteca para ajudar no gerenciamento de estado. Então, a gente sabe que tem problema de lifecycle no Android, aí no iOS o problema é outro, tem um lifecycle diferente. Então, ele ajuda a evitar problemas de thread específicos de cada plataforma. Então, ele tenta padronizar a gestão de estado dentro de Android e iOS. Então, facilita a gente estar escrevendo código que funciona sem ter que se preocupar com as particularidades de cada biblioteca. A TouchLab também tem o SQLiter, que é para a gente interagir diretamente com a API do SQLite, que é tanto no Android quanto no iOS. A gente tem lá a API nativa em cima, mais lá embaixo. Então, a gente tem uma abstração em mais alto nível para poder estar interagindo com essas bibliotecas nativas do SQLite e poder mexer com banco de dados, esse tipo de coisa. A Square tem o SQLite, que a ideia é que você passe tabelas de banco de dados e ele gere código Kotlin multiplataforma para acessar esse banco de dados. Então você consegue criar sua camada de acesso a dados multiplataforma entre Android e iOS. Né? Então ele lê as tabelas, gera os modelos, gera os métodos de inserção, deleção, edição, tudo de forma transparente, interagindo com o SQLite. A Square também está puxando as bibliotecas mais famosas delas para multiplataforma. Então a gente tem o OKIO, que está mais, digamos assim, está mais adiantada. Então assim, basicamente a Square que ela está fazendo, as bibliotecas delas são a maioria para Java, né? Então ela está primeiro convertendo as bibliotecas todas para Kotlin, mantendo o bytecode compatível com Java. Então, sei lá, a gente teve o OKIO 2 que saiu e ele sim, foi escrito totalmente em Kotlin, mas ele funciona em Java da mesma forma.
A gente teve agora o OKHTP, que saiu a versão 4, que ela tem a mesma interface para quem consome via Java, que é a versão 3. E agora sim, agora que o código vai ficando em Kotlin, eles vão conseguir começar a criar os módulos específicos de cada plataforma. Então assim, tá em desenvolvimento, né, tá o IP. Mas, por exemplo, o OKIO, ele é a base do OKHTP, mas ele é a base também do Moshi, que eu acabei nem colocando aqui. Então assim, a hora que eles terminarem a conversão do OKIO, a gente provavelmente já vai ter o Moshi como parseador de JSON também para multiplataforma. Depois, sei lá, tendo o OKHTP multiplataforma, a gente pode pensar em ter o retrofit multiplataforma. Então, enfim, estão trabalhando isso para converter o Codebase para Kotlin, para facilitar depois essa escrita de código multiplataforma. E a gente tem também outras pessoas na comunidade também. Por exemplo, a gente tem um Multiplatform Settings, que é para chave-valor, storage de chave-valor Android e iOS. Então, tipo um Shared Preference para quem roda Android. Então, assim, tem bastante coisa que a comunidade está fazendo para tornar isso cada vez mais viável. Aí até é interessante, eu peguei esse tweet aqui do Kevin Gilligan, ele é presidente lá da TouchLab e ele é coder principalmente iOS, ele foca bastante em iOS. E ele é uma das pessoas que está puxando muito esse lado de tornar o desenvolvimento viável do ponto de vista de um desenvolvedor iOS. E ele estava falando, né, que ele estava tentando pegar e criar uma versão multiplataforma da API do Firestore, não sei se vocês conhecem do Firebase lá, a parte de guardar informações do banco de dados. E aí ele falou, né, que ele, tipo assim, ele não consegue fazer um type alias para tudo, porque a interface ela não é 100% alinhada, né? Então, aí ele estava falando que ele estava tirando um tempo para tentar fazer isso, né? Isso abre um monte de possibilidades, porém, quando a gente faz isso também, quando a gente é muito pioneiro em alguma coisa, a gente tem também, né? Ele descobriu que, por exemplo, a API CollectionReference.ed, ela é síncrona em Objective-C e é assíncrona em Java. Aí ele, né? Escolha interessante, né? Então, enfim, a gente vai acabar lidando com esse tipo de coisa para abrir terreno para que outras coisas venham a funcionar. E aí, assim, no Android, o Kotlin, ele tá em casa, né? Nossa, o Google abraçou ele, vem cá, meu querido, e tá bem estabelecido. A gente sabe que, eu acho que o grande desafio aqui é fazer também funcionar no iOS. Então, assim, quais são as barreiras da gente começar a utilizar Kotlin no iOS? Acho que a primeira barreira que a gente vê, assim, é que a aceitação, porque o desenvolvedor iOS ama Swift. Então, quando você chega no desenvolvedor iOS e joga a ideia, fala, vamos colocar Kotlin no seu projeto. Que colocar Kotlin no meu projeto? Que isso? Tira isso aí pra lá, não sei o quê. Então, assim, a comunidade de iOS ela ainda é muito fechada com relação a, tipo assim, a aceitar outras linguagens. Não sei se, talvez por ter saído do Objective-C e ido para Swift, as pessoas, nossa, mudou minha vida. Mas, assim, ainda tem um trabalho de aceitação para estar inserindo Kotlin dentro de um Codebase iOS. Esse acho que é a primeira resistência, a resistência das pessoas. Depois, a gente tem a integração com o tooling da Apple. A gente sabe que a Apple é extremamente fechada com relação a software, né? Então, sei lá, até espanta o Swift ser open source, mas tipo, só também, né? Parou ali e acabou. Então, por exemplo, o Xcode. O Xcode não tem plugin. Tipo, como é que a gente vai fazer para mexer em código Kotlin dentro do Swift? Então, assim, o pessoal da TouchLab, eles estão fazendo um plugin para Xcode, que assim, pelo menos para ter sintaxe highlighting dentro do Xcode. Então, assim, você coloca uns arquivos de configuração nas pastas corretas, beleza, já não reconhece como arquivo de texto puro. Então, você já consegue, pelo menos, editar um pouco de código Kotlin de forma menos traumática dentro do Xcode. Tem alternativas? Tem. A gente tem o AppCode, que é de JetBrains também, mas a gente tem problema de licença, né? Que ele é uma IDE paga. Então, nem sempre as empresas estão a fim de investir dinheiro nisso. E aí, e ainda tem o lance do CocoaPods, que aqui que é o lance. Eu falei ali, setup moroso, porque meu Deus, era
uma tristeza para você conseguir fazer isso funcionar com o CocoaPods. Por quê? Quase todo o projeto do iOS que a gente tem hoje utiliza o CocoaPods como gerenciamento de dependência, né? Aí que é o lance. Era. Tandam. Nossa! Por quê? Porque eu descobri que, né, toda essa gambiarra que a gente tinha lá para fazer funcionar, não precisa mais, meus amigos. Não precisa mais. Eu descobri, né, lendo a documentação, que a partir do Kotlin 1.3.30, a gente passou a ter um plugin Org JetBrains Kotlin Native CocoaPods. Que o que a gente faz? A gente coloca esse bloquinho aqui dentro do nosso bloco Kotlin. Então a gente coloca o Summary e o Homepage, que são atributos requeridos para uma biblioteca do CocoaPods. E a gente roda Gradle PodSpec. Ele vai gerar um PodSpec da lib, que aí é só você ir lá no seu PodSpec e colocar PodCommon Path, o path da biblioteca. Resolvido. Sucesso, coisa linda. E aí, né, melhorou, né? Bom, já fica um pouco... E aí tem o lance também do monorepo e do Gradle. Porque acaba que o build do Kotlin ele é muito vinculado ao Gradle. Então, se você colocar ele dentro do projeto iOS, provavelmente o time de iOS vai ter que instalar JDK, instalar Gradle, instalar Android SDK. A gente vai colocar os códigos dentro do mesmo repositório, a gente vai colocar em repositórios separados, a gente vai, enfim, ainda é uma decisão assim, tipo, complicada de se tomar, né? Tipo, até caindo no ponto de aceitação de novo, quando a gente fala, né, para um dev iOS, é só instalar o Java. Ah, instalar o Java? Não, na minha máquina não sei o que. Enfim, tem uma certa resistência ali quando a gente fala de Java para um dev iOS. Então, ainda também, como que a gente viabiliza a operação de desenvolvimento multiplataforma dentro de um time? Né? Isso também é uma coisa que ainda precisa resolver um pouco melhor. E aí, né, eu falei aqui bastante, mas vamos ver isso funcionando, porque assim, no slide tudo funciona, né? No slide eu posso colocar que buildou, passou e bonito, mas como que fica? Para o pessoal que estava no TDC também, eles viram que eu apanhei do Xcode, então eu coloquei no Appcode dessa vez. Que parece um pouco mais com o IntelliJ, que eu não consegui nem rodar teste unitário. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui na... Só no IntelliJ, né? Então, eu vou colocar nos dois aqui. Ah. View... Não tem presentation mode aqui? Será que sumiu? Presentation mode? Como ele shift A e digita presentation? Atualizou hoje. Se eu não atualizar a ideia é no dia da apresentação. Perigosamente. Enfim, o que eu fiz? Eu peguei um projeto que eu tinha feito pro TDC, eu dei uma organizada melhor nele. Então o que eu fiz? Lá estava basicamente assim, o app iOS ele estava dependendo do app Android. Então o código estava convivendo ali. Então o que eu fiz? Eu extraí para um módulo common, para ficar um pouco mais certo. Então agora o que faz? O app Android depende do módulo common, o iOS depende do módulo common, certo? Fica um pouco melhor. Então assim, só para a gente tirar da frente, então assim, o código Android não tem nada, então ele tem basicamente uma activity que consome essa classe proxy que é aqui da minha biblioteca. Então tem um proxy hello que retorna hello from Android no Android, hello from iOS no iOS. E atribui dentro de um text view. No meu build.gradle não tem nada diferente. Então apliquei os plugins normais mesmo que a gente já tem. E aqui, como eu disse, o meu projeto Android depende da minha biblioteca common, certo? No iOS, basicamente assim, é um projeto iOS normal, mas ele tem o que eu falei, dentro do meu podfile, eu dependo também do meu módulo common. Então assim, quando eu rodo aquela task podspec no Gradle, dentro do meu módulo common, ele gera aqui como um podspec, que aí gera tudo aquele monte de coisa que precisa para funcionar como CocoaPods, tudo isso é gerado. E aí o que acontece? Ele coloca também
para quando eu for buildar o meu pod, ele rodar o Gradle para mim, ó. Então assim, before compile, aqui ó, Gradle W, passando todos os anos para mim. Isso aqui é gerado pelo plugin, eu não tenho que fazer nada para isso funcionar. E aí que dentro da minha biblioteca, né, então, que é onde eu tenho um pouco mais de coisa. Então, primeiro, o plugin que eu aplico aqui é o Kotlin multiplataforma. Apliquei também o plugin do Cocoa Pods. E para eu poder consumir dentro do Android, eu apliquei o plugin também com o Android Library. Certo? Aí tem a parte de Android aqui, que é compile, que tem que ter mesmo. Aqui no bloco que eu tenho os targets, que é, ou seja, essa biblioteca multiplataforma ela vai ser buildada para quem? Então ela vai ser buildada para Android. E eu pego uma variável aqui, uma propriedade do projeto que vem lá do plugin do Cocoa Pods, para eu saber se eu tenho que buildar iOS x64, que quer dizer que eu estou buildando para o simulador, ou se eu tenho que buildar para o device, que é o build iOS ARM64 e iOS ARM32, que é para os iOS mais antigos que rodam 32 bits. Então esse código aqui está essa treta aqui está na documentação desse plugin. Então é só você colocar isso aqui que ele já vai fazer o switch de buildar em um lugar ou no outro. Aí eu tenho os source sets, que aí eu tenho tipo Common, Android e iOS. Então assim, dentro do Common eu coloco as implementações, as dependências Common, então tipo Kotlin Sanity Library Common. Na parte de teste, Kotlin Test Common. Para Android eu coloco as implementações de JVM, então Kotlin stdlib JDK7, Kotlin Test JUnit. E no iOS eu não tenho Standard Library, então não coloco nada, mas eu coloco aqui para ele gerar os source sets para mim. E aqui o bloquinho do Cocoa Pods que eu coloquei aqui, então tipo, tem que ter o summary e o homepage, que são atributos obrigatórios para funcionar um pod, né? E aí o que eu fiz? Então dentro do meu código main aqui, common, eu defini também então o expect. Então eu espero uma classe chamada sample, que tem um método checkMe, que retorna um int. Eu tenho um object chamado platform, que vai ter um atributo chamado name, né? Coloco também o expect. E aí aqui tem a classe proxy, que vai me devolver uma implementação dessa função. Enfim, aqui tem um print que não precisava estar aqui, mas tudo bem. Aqui eu tenho os meus testes multiplataforma também, que aí essas anotações, como é multiplataforma, ela vem do Kotlin Test. Então o Kotlin Test ele tem algumas anotações para rodar teste e algumas uma biblioteca básica de asserções também. No iOS, então, o que eu fiz? Eu criei um arquivo sample iOS que ele implementa. Então, coloco um actual class sample que implementa o método checkMe retornando set e o objeto platform, o atributo name dele retorna iOS. Lá no Android, eu tenho esse sample Android, que o que ele faz? Ele retorna 44 no checkMe e retorna Android na plataforma. Então, se eu vier aqui, por exemplo, no Android e for executar esse teste aqui, ó, ele deveria passar porque o checkMe ele vai retornar 44. Já no iOS, é Ctrl Shift A. Presentation Mode. Ó, e no iOS, isso aqui está em Swift. Parece bastante Kotlin, mas é Swift. Então aqui é o Funk. Eu importei o módulo Common, então ele vai ter o nome que você colocou no podspec. Coloquei Common. E eu tenho aqui a minha classe sample retornando o checkMe. Então, sei lá, vou rodar aqui no... Agora tem setinha aí, né? Aqui tem setinha. No Xcode eu não consegui rodar esse teste, mas tudo bem. Preciso fazer um curso de Xcode para poder... Então ele está rodando o teste e ele vai esperar 7, que é exatamente o que eu implementei no meu código iOS. Ó, passou o teste. E no Android, 44. Vamos ver se ele vai rodar aqui. Opa, build failed. Eita! Ah, está rodando no módulo errado. Espera aí. Ctrl Shift. Não, Ctrl Shift A.
Existe. Exit. Present. Ih, Abre de novo, não desliga. meu Deus. Eita, pô. Exit P, not appropriate. Eles botaram a atalho do Mac, o mesmo atalho do... É, eu vi esse negócio, cara, deu um trabalho hoje. Comando de quê? Aí... Aê. Aí. Foi. Aí não foi. Tá, deixa eu só... Tá, ele não rodou a task. Cadê? Eita, bugou a ideia, mas tudo bem. Ou eu fechei o projeto? Eu fechei o projeto. Não, ele tá aqui. Meu Deus. Calma. Presentation. Enter? Não era pra ser enter. É que dessa muito Mas beleza. Kotlin test. Eu vou editar a task aqui porque ele tá com o módulo errado. Ó. É isso mesmo, ele tá rodando no módulo errado. Rodando no módulo Android. Nossa, funciona de primeiro no iOS, não funciona de primeiro no Android? Ué, não funcionou. Ah, né, lógico, eu rodei ele, tem que vir aqui de novo, né? Android, beleza. E vir aqui. Aí. Beleza, e o final? Agora tem que rodar no device antes, tem que ver rodando no device. Então no Android. Vai grudar aqui, opa. É só rotacionar aqui. Essa fazer assim, ó. Esse iPhone, Aí tá rodando no Android. Aí ó, hello from Android. E no iOS, ai meu Deus, agora que é o... Agora que é, vamos lá, vou colocar um iPhone bonito aqui. Qual que é o iPhone top? XSE Max. XS Max. Tênis Max. Vamos rodar. Aqui ó, basicamente o que eu fiz, eu dentro do meu view controller, eu criei um UI Text View, porque eu não sei mexer em storyboard, então fiz na mão mesmo. Tá na moda esse code. UI Text View, setei o fundo da tela para cinza e setei o texto pegando da classe proxy. Cadê o... Você rodou o teste, ele foi? Não, rodei o... Ah, rodei o teste, né? E agora, hein? Aqui, Kotlin. Tem que mudar o target aqui. Ó, no IntelliJ é tudo mais fácil, é só mudar ele no... Aí, ó, hello from iOS. Ih, espera aí. Vamos lá. Agora vai. É que tem constraint Aí, nenhuma, né? aí, ó. É que tem constraint, Não né? tem constraint, eu não sei como é que funciona o constraint do iOS. Então ele para, mas assim... Mas funciona. Funciona. Tá ali, ó, hello from iOS. Enfim. Tá lá em cima, não Tá bem aqui, ó, atrás do relógio. Atrás do Até relógio. pegou as horas sem querer, né? Não, então, eu assim, ó, na peça passada eu não consegui rodar. Nessa eu consegui rodar, mas não consegui arrumar. Na próxima tem layout. Eu prometo que tem layout. Mas assim... Melhoria contínua. Uai, por que não? Então eu consigo... Oi? Deixa eu ver, cadê de Android? Aqui, ó. Aí, ó, já tem constraint aí. Qual que é o Android dele? Então tá aqui. Enfim, daqui a pouco eu vou melhorando, vou aprendendo iOS, em Kotlin, claro. E a gente vai melhorando. Bom, hands-on. Daqui a pouco, assim que eu arrumar esse layout, eu tinha editado o relógio, eu coloco ele no GitHub, aí vocês podem baixar lá. E é isso, links. Links tem uma palestra do cara lá da Touch Labs, que fala sobre uma arquitetura iOS dentro de um código multiplataforma. Então, tipo assim, a perspectiva de utilizar Kotlin de um desenvolvedor iOS. Então, tem uma talk no YouTube da Kotlin Conf do ano passado. A Kotlin Conf desse ano é em dezembro, se eu não me engano. E assim, a gente pode esperar que vai ter um monte de coisa bacana sobre Kotlin Native, Kotlin multiplataforma, e um monte de coisa bacana daí pra frente. Aqui tem o post, né, falando da parceria da TouchLab com a Square, para colaborar no Kotlin multiplataforma. Aí o pessoal da TouchLab, não só para falar que, assim, que funciona, né, tipo, não é na teoria, na prática funciona, eles fizeram o app da DroidCon Nova York multiplataforma.
Então o back-end, front-end, Android e iOS. Não é isso não. Esse é só Android e iOS. Que é feito um código multiplataforma. Inclusive é um negócio bem legal que eles foram publicar na App Store, aí colocaram o símbolo do Android, aí foi negado. Aí agora todos os lugares no app iOS que menciona Android, eles colocaram ou o emoji do Sad Pup, né, então um cachorrinho triste, e o ícone do app na loja é um cachorrinho triste. Todo lugar que era Android virou Sad Pup. E assim, abrindo um pouco o leque, falando um pouco sobre multiplataforma como perspectiva de carreira mesmo, né? Tem um post muito legal do Jesse Wilson, ele é developer lá da Square, e ele fala sobre como que assim, a gente, né, criou essa identidade de tipo, o que eu faço da vida? Eu sou desenvolvedor Android. Então, tipo assim, como que com essas possibilidades do Kotlin, a gente passar a se identificar como desenvolvedor multiplataforma. Eu sou um desenvolvedor mobile, não só Android, né? Então a gente fala assim, de como que isso pode ajudar a gente a, como ele fala, né, criar uma carreira à prova de fogo para os próximos 10 anos. A gente se tornar um desenvolvedor para os próximos 10 anos de tecnologia. Então é um post mais filosófico assim, mas é muito legal também. Entra nesse assunto de multiplataforma. Aqui tem uma página do Meetup, se vocês estão aqui, provavelmente vocês já estão inscritos, né? Mas é que estava na apresentação do TDC. Mas enfim, compartilhem com os amiguinhos também, todo mundo que puder estar vindo no Meetup vai ser muito legal. Palestrar principalmente, amigos e amigas que quiserem palestrar e trazer seu conhecimento aqui para a massa de comunidade Kotlin é muito bem-vindo também, só entrar em contato com a gente. E valeu! Aqui está a talk nesse link. Fechou? Tem uma pergunta, como é que fica? Você falou que tinha que botar um negócio vazio lá para gerar os specs, né? Sim. Isso aí, se não passar, quebra... É porque assim, você tem que falar que vai existir um source set, Tá. mas ele não vai ter as dependências dentro. Que ele usa o código, tá? Isso. Inclusive você pode, dentro do bloquinho lá, no source set, você colocar um pod como dependência. Então, sei lá, eu quero utilizar o Alamo Fire dentro do meu código iOS Kotlin. Aí eu coloco ali, aí quando ele gera o pod da biblioteca, ele coloca a dependência desse outro pod junto. Então, sei lá, eu quero usar o Moya no meu código multiplataforma. Então eu consigo ali. Fica meio bizarro algumas coisas, porque ele vai tá interagindo com o Swift, mas funciona. Alguém tem pergunta, gente? Mas não está tão madura a parte genérica no quadro de plataforma. Tem alguma evolução? Tá em proposal. Ainda tá para discussão sobre como fazer um genérico que faça sentido não só no nativo, mas também no JavaScript. Precisa sempre ser para a plataforma. No começo da apresentação você falou que se a gente criar um novo projeto lá na IntelliJ, já tem a opção de plataforma, na verdade, Android e iOS. Mas só com a IntelliJ eu consigo desenvolver projetos, porque eu vi que você rodou aí com a outra IDE. Na verdade, assim, você consegue desenvolver com IntelliJ tudo, e aí, tipo assim, no caso eu rodei com o Xcode, mas você pode rodar com o Xcode também. Então, até assim, para você desenvolver iOS, você precisa do Xcode de qualquer forma. Então, aí você desenvolveria IntelliJ e Xcode. Mais alguém? Só tem embora. Então, valeu, gente. Acho que é isso. E obrigada por terem. Tem uma pergunta. É mais um para a galera dar risada. O que seria melhor? Kotlin multiplataforma, React Native ou Flutter? Pensando que a gente está no meetup de Kotlin, a gente tem que puxar aqui o Kotlin. É mais bacana. React Native não, Flutter talvez. Competição que dá mais volta fazendo.
Então, a gente pode fazer um app React Native com Kotlin multiplataforma, hein? Nossa! Faz o bridge de Kotlin pra JavaScript. Exatamente. E aí você faz back-end em Node também, só pra... com Kotlin. Pô, eu vi um cara que fez isso, da hora. Legal. Porque você já consegue absorver várias Não é viável, mas é fazível, né? É isso? É isso. Gente, até mês que vem, obrigado aí. Vamos tirar uma foto de novo aí, mas qual você?